1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 19. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia, não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, verso 20, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nesse momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Esse é o momento em que nós entendemos que tu falas conosco. Assim sendo, eu, na condição de teu servo, instrumento do Senhor, peço em nome de Jesus que tu venhas usar-me com autoridade, com poder. Que as palavras que vão sair da minha boca sejam palavras de vida eterna, palavras do céu. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém.
não perca a esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo dizer que viver sem esperança é viver vegetativamente, é viver na escuridão, sem uma nesga de luz, é viver no inverno, sem a perspectiva da primavera. Sabem por quê? Porque viver com esperança, mesmo vivendo ante a desafios, ante as circunstâncias difíceis, é viver não desistindo em momento nenhum de uma vida melhor. Alguém já disse que é impossível viver neste mundo marcado por circunstâncias difíceis, sem esperança. Porque a esperança é o pulmão da existência, de quem vive na existência, ou para quem vive na existência. Assim sendo, eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não perca a esperança de ver, talvez, o seu esposo, você esposa, convertido, de ver a sua esposa, você esposo, convertida, de ver você, pai, que tem a consciência de que cabe a você trazer o alimento para a sua casa, a sua economia, a sua vida financeira sendo restaurada, sendo restabelecida. Não perca a esperança, mesmo vivendo você hoje, dias difíceis, de uma vida melhor, de uma existência melhor. Não perca a esperança de ver, se é o seu caso, a sua família, se é o caso, que está sendo detonada pelas circunstâncias da vida, sendo restaurada. Nós estamos diante de um texto que nos apresenta uma mulher que não perdeu a esperança. Esperança de ser mãe. Todos vocês sabem que Ana, de acordo com o que Samuel nos apresenta, no capítulo 1 do seu primeiro livro, versos de 1 a 19, tinha o desejo de se tornar mãe. Ana enfrentou inúmeros desafios, inúmeros contratempos, mas não perdeu a esperança de um dia tornar-se mãe. Você, talvez, em função de algum contratempo, em função de algum desafio, perdeu a esperança acerca de algo que você, durante anos, desejava hoje. Eu venho te dizer em nome de Jesus, a partir da experiência de vida de Ana, a você, não perca, seja qual for a realidade que você estiver vivendo hoje, a esperança de conquistar, de obter o que você desejou, talvez durante a sua vida toda. Como disse, Ana enfrentou alguns desafios, alguns percalços, mas não perdeu a esperança de tornar-se mãe. Quais os percalços, quais os contratempos que Ana enfrentou? Quais os desafios que Ana enfrentou? Eu passo a apresentar a vocês alguns, considerando que os versos
de 1 a 19, destacam. Primeiro desafio, primeiro percalço, que Ana enfrentou, mas não perdeu a esperança de tornar-se mãe. O percalço da infecundidade. Os versos 2 e 5 dizem que Ana não podia ser biologicamente mãe. Tinha útero seco, improdutivo. Vejam o que dizem os versos 2 e 5. Tinha ele, ou seja, Eucana, duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ana tinha uma esperança, a esperança de ser mãe. Mas existia um desafio, aliás, existia um percalço, um contratempo, a infecundidade. Ana tinha um útero improdutivo, útero seco. Não podia, até então, surgir, nascer uma vida do útero de Ana. Eu não sei qual é a infecundidade na sua vida. Que parte da sua vida que mesmo você tentando plantar, nada cresce, nada brota. É um deserto, um útero seco, uma terra seca. Você precisa não desistir, não perder a esperança, mesmo tendo você, talvez há anos, vivendo um deserto, existencialmente falando. Sua vida se tornou um útero seco, uma terra seca, improdutiva. Tudo que você faz, tudo que você tenta fazer, não prospera, não vinga. Terra seca. Você planeja, você mapeia, você estuda, você planta, e nada surge, e nada nasce. Terra seca. Existencialidade até então seca, desértica. O texto vai dizer que mesmo ciente da condição de útero seco, Ana não desistiu de ser mãe. Você não pode perder a esperança de uma vida melhor, porque até então você chegou à conclusão que nada prosperou, que nada vingou na sua vida. Primeiro percalço, primeira dificuldade que Ana teve que enfrentar foi da infecundidade. Segundo, a consciência de que era da vontade de Deus que seu útero até então não germinasse. Eu acabei de dizer que Ana tinha o útero seco. Ana não podia ser até então mãe. Mas isso não impediu de ter a esperança de em algum momento da sua vida tornar-se mãe. E Ana tinha consciência de que a infecundidade que a envolvia tinha a ver com a vontade de Deus. Ana tinha consciência de que seu útero não podia brotar, ou do seu útero não podia brotar vida, porque era da vontade de Deus. Vejam o que diz o verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Vocês sabem que em todo o Antigo Testamento é explicitado que as coisas ruins aconteciam na vida do povo de Deus
de acordo com a vontade permissiva de Deus. Isso é a consciência do Antigo Testamento. Tinha a ver com o diabo, tinha a ver com o acaso, tinha a ver com a vontade de Deus. Ana então lida com essa consciência, a consciência de que a infecundidade, o útero seco tinha a ver com a vontade de Deus em sua vida. Vejam, meus irmãos, viver na vida entendendo que o que estava acontecendo com ela tinha a ver com a vontade de Deus, e mesmo assim, ela não perdeu a esperança. Nós precisamos entender que tudo quanto acontece conosco, acontece de acordo com a vontade permissiva de Deus. Isso nas entrelinhas significa que Deus tem um controle absoluto da nossa vida. Que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que acontecem conosco têm a ver com a vontade permissiva de Deus. Deus tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo tem a ver com a vontade de Deus, com a vontade permissiva de Deus. Ana, portanto, não entrou em desespero. Ela não entrou em desespero. Ela não perdeu a esperança. Ela não perdeu a esperança. Porque ela sabia que o mesmo Deus que havia determinado a condição dela de estéril até então, podia reverter, podia mudar. Deus podia reverter, Deus podia mudar. Ela tinha consciência de que o útero seco, infértil, tinha a ver com a vontade de Deus. Daí eu entendo que Ana se comportou como se comportou por causa dessa consciência. Às vezes nós nos perdemos no que diz respeito à nossa fé, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, porque nos falta a compreensão de que Deus está no controle de tudo e de que Deus tem o melhor para nós, apesar do pior que passa a envolver-nos de acordo com a vontade permissiva de Deus. Terceiro percalço que Ana teve que enfrentar: a crítica pejorativa da sua rival Penina. Diz o texto que Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos. Ana, como vocês já sabem, não tinha. Penina então vivia criticando Ana. Diz o texto, verso 6, que Penina vivia perturbando Ana com o propósito de irritar a Ana. Ela teve que lidar com a crítica pejorativa da sua rival, de alguém que convivia com ela dentro da sua própria casa, alguém próximo a ela. Ela não perdeu a esperança de um dia tornar-se mãe, mesmo ouvindo palavras negativas, talvez do tipo: Ana, eu tenho filhos, você não tem, você é um inútil, Ana, você não serve para ser esposa de Eucana. Vocês sabem que à época, uma mulher que não podia dar filhos era mal vista, malquista. E Ana tem que lidar com a crítica constante dessa mulher. Talvez você tenha esperança de conquistar algo na vida, de ser alguém na vida, mas você tem que lidar com a Penina dentro da sua casa. Alguém que não te apoia, alguém que não te joga para cima, alguém que não tece palavras positivas em sua direção, alguém que só quer te jogar para baixo quando você vem apresentar o que você deseja, o objeto da sua esperança. O que você recebe é só críticas e mais críticas. Quantos pais se tornam peninas na vida dos seus filhos? Quantos filhos se tornam peninas na vida dos seus pais?
quantos amigos, quantos conhecidos, próximos, que só criticam, gente que não joga para cima, gente que não anima, gente que não injeta ânimo, é gente que só sabe criticar, é gente que só sabe zombar, é gente que quer ver a ruína, a desgraça, existencialmente falando, chegando à nossa casa, chegando à nossa vida. São as meninas. Ana não desiste, ela não perde a esperança, tendo útero improdutivo, tendo a consciência de que o útero improdutivo que tinha a ver com a vontade permissiva de Deus, e ouvindo as críticas da sua rival Penina, ela não desiste. A quarta coisa que ela tem que enfrentar, o quarto percalço, a incompreensão do seu esposo Eucana. Veja o que diz o verso 8. Então Eucana, seu marido, me disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, Eucana diz a Ana: Ana, eu te basto. Você não precisa de filho, você tem a mim. Eucana não compreendeu o que Ana desejava. Ele não entendeu que o sonho dessa mulher era se tornar mãe. Estava tudo bem com Eucana? Estava tudo bem, mas Ana queria tornar-se mãe. Ela teve que lidar com a incompreensão do seu esposo, com a falta de entendimento. Quantas pessoas que convivem conosco, a exemplo de Eucana que conviveu com Ana, que não entendem os nossos sonhos, os nossos projetos, o que desejamos conquistar, o que desejamos ser na vida. Pessoas que não compreendem, que não entendem, e às vezes que não desejam compreender, que não querem compreender. Eu conheço inúmeras histórias de pais que não apoiaram seus filhos, quando os mesmos chegam até os pais e dizem: pai, mãe, desejamos cursar uma faculdade. Pais economicamente simples, que não possuem muitos recursos, que não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, que não compreendem os sonhos dos seus filhos, que desanimam, que não apoiam. São Eucanas, gente que não apoia, gente que não compreende, gente que não está disposta a caminhar, a andar conosco. Talvez você tenha esperança de conquistar alguma coisa na vida, um sonho, e você tem compartilhado com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, mas não te compreendem, não te entendem, não te apoiam, se colocam na condição de que eles bastam para você. Quinto percalço que Ana teve que enfrentar: a interpretação equivocada do sacerdote. Os versos de 12 a 16 apresentam Ana orando no templo. O sacerdote ali, quando a vê, não tecendo palavras audíveis, a tem por embriagada. E diz o seguinte: Ana, tu estás embriagada? E Ana responde: não, não me tenhas por filha de Belial. Vejam que a resposta de Ana evidencia a compreensão ou a interpretação dura, pesada que o sacerdote teve de Ana naquele momento,
Ela estava ajoelhada, ela estava diante de Deus. Irmãos, às vezes, até entre os nossos irmãos, dentro da igreja, nós somos mal interpretados. Pastor que não nos entende, presbíteros que não nos entendem, irmãos e irmãs que não nos entendem. Gente não apoia. Gente que avalia a partir da sua impressão, do que acha, a partir da sua visão. Gente que não está disposta a sentar, a ouvir, a escutar, para depois emitir um juízo, um parecer, para depois sentenciar. Suas avaliações imediatistas, precipitadas. Quando vem o comportamento, quando vem a caminhada, quando vem alguém transitando de maneira silente. Ana, ante a todos esses percalços, não perdeu a esperança de um dia tornar-se mãe. Ela não desanimou, ela não desistiu. Surge aqui uma pergunta: por que Ana não desistiu? Mesmo vivendo ante a estes percalços, tendo que enfrentar estes percalços. Em primeiro lugar, porque Ana entendeu que enquanto houver vida, haverá esperança. Pois não sabemos os planos definitivos de Deus para nós. Enquanto houver vida, haverá esperança. Pois não sabemos os planos definitivos de Deus para nós. Eu disse que um dos percalços que Ana teve que enfrentar foi a consciência de que o seu útero não podia germinar. Porque Deus assim havia até então determinado. Mas Ana entendia que enquanto ela estivesse viva, ela podia ter a esperança de que esse quadro podia ser revertido, de que o plano de Deus para ela, no que diz respeito ao seu útero, que até então era improdutivo, não era definitivo. Meus irmãos, enquanto houver vida, haverá esperança. Esperança de ver quem você tanto deseja, convertido ou convertida ao Evangelho. Esperança de ver seu pai ou sua mãe entregue ao vício, talvez ao álcool, convertido ou convertida, com a vida mudada. Esperança de ver a sua casa sendo reerguida das cinzas. Se hoje há desencontros entre os membros da sua família, esperança de ver você, pai, no que diz respeito ao seu filho, compromisso com Deus, fidelidade a Deus, esperança você de ver a sua vida espiritual sendo restabelecida, esperança de dias melhores, de uma vida melhor. Enquanto houver vida, haverá esperança. Nós não podemos bater o martelo ante as dificuldades que surgem em nossa vida, dizendo: essa é a vontade de Deus definitiva. Minha vida há de se resumir a misérias, a desgraças e mais desgraças. Enquanto houver vida, haverá esperança. Enquanto houver vida, mesmo estando no inverno, a primavera pode chegar. Enquanto houver vida, mesmo estando na escuridão, podemos enxergar uma nesga de luz. Enquanto houver vida, mesmo estando nos vivendo em tempestades existenciais, podemos enxergar em algum momento o sol. Ana não perdeu a esperança, porque Ana entendia que a infecundidade podia
não ser algo definitivo para a sua vida, no que diz respeito ao seu útero. Ela tinha esperança de que isso podia ser revertido, de que isso podia ser mudado. Ana subia à casa do Senhor, é o que diz o verso 7. Esta expressão indica que Ana entendia que o plano definitivo de Deus para o útero dela podia não ser da infecundidade. Ela subia à casa do Senhor, de ano em ano. Ela tinha consciência que o seu útero não germinava, mas ela estava lá no templo, curvada diante de Deus, pedindo a Deus para reverter o seu quadro, porque ela entendia que a condição de útero seco talvez não fosse definitiva. Está difícil. Não tem a ver com o diabo, tem a ver com a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus. É Deus que governa. Mas isso não significa que a dificuldade é um ponto final. É algo definitivo. Nós temos que ter esperança de dias melhores, enquanto estivermos de pé, vivos. Devemos ter esperança de dias melhores. Ana não perdeu a esperança. Em segundo lugar, porque Ana persistiu em oração, colocando o que desejava diante de Deus. Ela entendeu que Deus podia reverter o seu quadro, que Deus podia mudar a sua condição de ser, considerando o seu útero, e persistiu em oração, colocando o que desejava diante de Deus. É o que destaca os versos 9 e 10. Ela persistiu diante de Deus. Ela entendia que Deus tem o controle de tudo, que Deus é quem governa tudo, que o mesmo Deus que determinou a tempestade pode determinar a ausência de tempestade. O mesmo Deus que manda a chuva, manda o sol. O mesmo Deus que dá o pão, dá água. O mesmo Deus que nos faz passar pelo deserto, nos faz passar pelos oásis. O mesmo Deus que determina o inverno, determina a primavera, as estações mudam, os tempos mudam, a nossa existência, exemplo das estações, podem mudar de inverno para primavera. Nós temos que persistir diante de Deus em oração, crendo no melhor de Deus para nós. Ana persistiu, ela não desistiu, ela colocou o que desejava diante de Deus. Deus, eu desejo ser mãe, eu sei que o meu útero é incapaz de produzir até então, mas eu sei que o Senhor pode reverter isso, que o Senhor pode mudar isso, que de um útero seco, o meu útero pode se tornar um útero produtivo. Sua vida se tornou um útero seco, uma terra improdutiva. Você começa um negócio e não vinga. Você planeja tantas coisas para a sua família e nada acontece. Terra seca. Você tem que persistir diante de Deus. Você tem colocado seus planos diante de Deus. Você tem a consciência que quem governa a sua vida, que quem controla a sua vida, que o maestro da sua existência é Deus. E Deus tem o melhor para você. Você tem a consciência que o Deus que hoje fechou as portas, talvez para você, considerando as bênçãos que você tanto deseja, pode abrir as portas e essas bênçãos começarem a recair sobre a sua vida. Não desista, persista em oração, ponha diante de Deus o que você tanto deseja, não perca a esperança, porque o seu Deus transforma desertos em oásis, invernos em primaveras. O seu Deus faz frutos brotarem de árvores infrutíferas, transforma água em vinho, rasga o mar de alto a baixo, faz chuva cair no deserto e de uma terra seca e improdutiva brotar frutos, alimentos. Creia
Coloque diante de Deus o que está acontecendo com a sua vida, o que está acontecendo com a sua casa. Coloque diante de Deus o que você deseja. Não perca a esperança em nome de Jesus. Não perca a esperança em nome de Jesus. Não ouça as meninas. Não perca a esperança. Persista em oração, colocando o que você deseja diante de Deus. Terceiro, Ana não perdeu a esperança, porque Ana dependia totalmente de Deus. Verso 11 diz o seguinte: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A expressão se atentares para a aflição da tua serva indica que Ana põe a sua esperança em Deus, estava submissa à vontade de Deus. Eu sei que depende do Senhor, vai acontecer comigo o que o Senhor quiser. Eu sou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor, mas eu estou aqui na condição de serva, me colocando diante do Senhor, à disposição do Senhor. Nós precisamos nos tornar mais dependentes de Deus. Nos colocarmos diante de Deus dizendo: Deus, eis-nos aqui. Faça o que tu desejares fazer com a minha vida. Se tu atentares para a aflição da tua serva, depende do Senhor, não depende de mim. Só Deus pode reverter, só Deus pode mudar, só Deus pode transformar, só Deus pode operar o milagre que você busca. Há cerca de 2 dias, eu fiquei muito emocionado assistindo o filme Milagres do Paraíso. Isso porque uma das filhas do casal Chris e Kevin, Annabel, foi diagnosticada com uma doença no intestino incurável. Tudo que ela comia não era digerido. A mãe, quando vê a pequena Annabel nessa condição, não mede esforços para levá-la até os melhores médicos, os especialistas. Depois de tanta tentativa, Annabel volta para casa. Ela tinha uma doença incurável. E em casa, a irmã mais velha resolve brincar com a Annabel. No quintal tinha uma árvore onde elas brincavam. Ambas sobem até a árvore. Um acidente acontece. Annabel cai dentro da árvore, fica inconsciente por algumas horas. E nesse momento ela tem uma experiência grandiosa com Deus. Ela sai da árvore, é retirada pelo corpo de bombeiros da cidade e sai curada. O extraordinário havia acontecido. O nosso Deus é o Deus dos extraordinários. Deus muda realidades. Deus opera coisas extraordinárias. Deus opera milagres. Deus reverte situações. Deus muda quadros. Talvez o milagre que você precisa pode chegar na sua casa. Basta você colocar a sua vida, a sua casa aos pés do Senhor. Deus é o Deus do extraordinário, é o Deus que muda, é o Deus que transforma. Quarta e última coisa que fez com que Ana não perdesse a esperança: Ana não deu ouvidos às opiniões contrárias. Verso 6
a opinião de Penina. Verso 8, a opinião do seu esposo Eucana. Versos 14 e 16, a opinião do sacerdote Eli. Ana não deu ouvidos às opiniões contrárias. Ela não perdeu a esperança, porque ela não deu ouvidos também às opiniões contrárias. Ela não ouviu Penina, ela não ouviu seu esposo, ela não ouviu o sacerdote. Ela tinha convicção, ela tinha certeza de que Deus podia mudar a sua realidade, de que Deus podia operar um milagre, e Deus operou um milagre. O último século de Ana sofreu um mover, ou uma cirurgia, podemos dizer, feita pelo próprio Deus. De infértil, passou a ser fértil. Diz os versos de 19 em diante, que depois de ter colocado a sua causa, a sua questão diante de Deus, no templo ela volta para casa com seu esposo, ela deita com seu esposo e fica grávida de Samuel. O milagre aconteceu. O útero que não produzia, produziu. Samuel nasceu. A esperança foi vista. A esperança tornou-se realidade, tornou-se substância, tornou-se algo palpável, algo visível. O que Ana esperava aconteceu. Sabe por quê? Porque Ana não desistiu. Ana persistiu. Ana, ante a tudo que aconteceu, não desistiu. Ela não perdeu a esperança. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo que nós devemos entender que enquanto houver vida, haverá esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus pode, segundo a sua vontade, fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, põe-se de pé.